Muito boas tardes, bem-vindo de regresso à Catalunha. Volta à Catalunha, hoje é etapa 4, uma etapa que era para ser com chegada em alto e que não vai ter chegada em alto. Isto porquê? Por causa do vento. Esperam-se ventos hoje na casa dos 90 km/h para aquilo que era o final determinado para esta etapa e por isso a organização, claramente com 90 km/h de vento lateral é impossível fazer uma corrida, a organização tomou então a decisão de encurtar a etapa. Foi uma decisão que foi polémica porque ao encurtarem a etapa, colocam o final da etapa com a meta 150 metros após a passagem por uma rotunda. E houve uma série de equipas que logo esta manhã se manifestaram desagradadas com isto, dizendo que isto não é forma de concluir uma etapa. Mas já lá vamos, porque primeiro vamos ouvir Remco Evenepoel. I'm still standing, so that's positive news. I want to go to my drops for the sprint, and right on that moment there was quite a big hole. I hit it. It was, I didn't see it, and it was also not like pretty clear on the road, no like markings or whatever. So I just didn't see it, and lost my bars. You were riding with Jonas at that time. How was the cooperation, and what do you think about he stopped riding because he wasn't planning on winning and he didn't want to win that way? Yeah, cooperation was amazing. Huh? Cooperation was amazing. Algo cínico, diríamos quase, Remco Evenepoel nesta parte final, porque aquilo que vimos ontem a propósito da cooperação com Jonas Vingegaard foi outra coisa que não fantástica, como dizia Remco Evenepoel na parte final, quase não colaborou na fuga final, portanto naquele ataque final Jonas Vingegaard com Remco Evenepoel, tinha ali um sorrisinho malicioso Remco Evenepoel quando dizia isso, mas antes disso esclareceu aquilo que se passou quando no final da etapa de ontem de repente o vimos no chão, parece que havia um buraco na estrada que não estava assinalado e exatamente nessa altura quando passa com a roda de frente por esse buraco, ele estava a mudar as mãos da parte de cima do guiador para a parte de baixo e foi exatamente isso, esse conjunto de duas coisas, buraco e mudança das mãos, que levou a que Remco Evenepoel acabasse no chão. Note-se também que Jonas Vingegaard, respeitando o Remco Evenepoel, acabou por abdicar de lutar pela etapa, deixando-se alcançar pelo pelotão, portanto não tirando proveito do facto de ter ficado sozinho. Podia ter ganho ali tempo, talvez sim, talvez não sei. Vamos ver, dentro de pouco já vamos debater esse tema, saber se Evenepoel podia, ou aliás, Jonas Vingegaard podia ou não ter ganho tempo ali naquela parte final. A etapa terminou com uma chegada ao sprint e mais uma vez Dorian Godon a destacar-se. Esta tem sido a volta à Catalunha, diríamos mesmo mais o ano de Dorian Godon. Godon até hoje nunca tinha tido nada a este nível. Estas são imagens do final da etapa de ontem. Como dá para ver aqui uma rotunda que acaba por surpreender alguns ciclistas. E este é já o sprint com aqui a imagem do Remco Evenepoel caído. E cá está, Vingegaard abdica de lutar pela etapa. Podia ter continuado a tentar fazer o seu contrarrelógio em direção à meta. Abdicou, não foi sequer buscar bonificações. E nova vitória para Dorian Godon, desta vez à frente de Ethan Vernon. A Vernon continua a ter dificuldades para ganhar aqui, talvez hoje, porque hoje tem um final um bocado à sua imagem. É uma chegada, esta nova chegada, com uma ligeira subida nos últimos 150 metros, portanto há ali algum kick. E mesmo para trás disso, é um final em subida. Note-se que esta imagem que temos aqui ainda é daquilo que estava previsto fazer de etapa. Mas os tais ventos laterais a 90 km/h, particularmente já na subida final, acabaram por inviabilizar os metros finais e, portanto, diríamos que a etapa termina qualquer coisa como 15 km após o último sprint intermédio. Aqui já ficará mais claro. Granollers é um local onde os ciclistas já passaram e onde Remco Evenepoel foi sprintar no sprint intermédio, ganhando 3 segundos de bonificação. Eles estão quase a chegar ao Lost, que íamos vendo agora na imagem onde está o segundo sprint, e agora vai aparecer o terceiro sprint e logo após será a zona da meta, 10 km mais à frente, aqui o terceiro sprint, 10, 15 km mais à frente teremos então o final da etapa, o novo final. Aproximadamente aqui, ali onde cortam a imagem, uma vez que ali termina a etapa, portanto, esta parte final a subir ali em Camprodon, é o local onde fica colocada a meta. Note-se que continua a ser uma etapa dura, com 2.900 metros praticamente de acumulado e com vento. Na parte final, a imagem que tivemos a certa altura, ainda antes de começarmos esta transmissão, mostrava-nos vento frontal, portanto podemos vir a ter um sprint ainda mais complicado por causa do vento frontal.
Vai com o Mataró, do lado 23 ao Mataró, Andrés Arcó, número 27, una etapa na altura del 2020. De paquets i mercaderies. Doncs tenim les dues etapes en general del Giro d'Itàlia. El 22, Riu i Porta. Algumas das equipas aqui preparadas para a partida. Note-se que a UNO-X foi exatamente a equipa que mais protestou, das equipas que mais protestaram. Não foi só a UNO-X, quanto ao facto de termos a linha de meta colocada a 150 km após, aliás, a 150 metros após uma rotunda para a direita. Mas eu já estive a ver no mapa e no satélite, e a rotunda é realmente uma rotunda que se faz apenas a um quarto, portanto é quase que uma curva. Os ciclistas vão cortar a rotunda. A organização diz que os ciclistas praticamente nem vão dar pela rotunda. Já veremos, certamente. Nesta altura estão percorridos 80 km. Estamos, portanto, já para lá de meio da etapa de hoje. E já vamos conversar com o Paulo Martins sobre aquilo que esta alteração pode trazer à própria corrida, à edição deste ano da Volta à Catalunha. Por outro lado, há também que aferir do impacto da queda de ontem na performance de Remco Evenepoel. Por aquilo que vimos até agora, ali antes do quilómetro 20, no sprint intermédio, Remco Evenepoel foi buscar 3 segundos e, portanto, em princípio não estará afetado pela queda de ontem. Note-se que hoje, apesar de os ciclistas não seguirem até Walter, portanto até ao alto da montanha a mais de 2.000 metros, irão ainda assim apanhar vento lateral durante boa parte da jornada. Vento lateral que não será a 90 km/h como estava previsto para o alto da montanha, mas que poderá ser a 30, 35 km, o que, e desde já boa tarde Paulo Martins, já é suficiente para causar moça. Olá, boa tarde. Acaba por ser uma etapa que obviamente tínhamos no horizonte termos um espetáculo diferente daquele que vamos ter, com outros protagonistas que não os dos dias anteriores, e provavelmente alguns vão resistir, alguns daqueles que brilharam nos 3 dias iniciais hoje vão ter nova oportunidade de voltar a estar na discussão, particularmente Godon, é um candidato hoje à vitória. Nesta altura, na etapa número 4 da Volta à Catalunha, temos uma fuga com 2 homens apenas, Samuel Fernandes, da equipa de Euskaltel, um jovem de Euskaltel, e Merawi Kudus, o campeão africano, ciclista eritreu, um eritreu que aqui há uns anos até passava parte do tempo em Portugal, treinou muito aqui, o ciclista que hoje em dia representa a equipa da Burgos. No sprint intermédio, o primeiro sprint intermédio em Granollers, Remco Evenepoel foi buscar 3 segundos de bonificação. E ora, isto faz com que, nesta altura, Remco Evenepoel esteja a 8 segundos apenas de Orion Godon. Significa que se Evenepoel bonificar, ganhar a etapa por hipótese, e Godon não bonificar, Evenepoel só com as bonificações saltará para o primeiro lugar. Agora, se isso vai ser possível ou não, não sabemos. Note-se também que Pidcock foi buscar 2 segundos e, portanto, a classificação geral após o sprint intermédio está assim ordenada. Godon na frente, a 8 segundos Remco Evenepoel, a 14 Thomas Pidcock, a 18 Jonas Vingegaard, depois Brandon McNulty a 19 e depois um lote muito grande no qual se inclui o ciclista português João Almeida a 20 segundos. Por falar em ciclistas portugueses, já agora entre os abandonos da jornada conta-se Ivo Oliveira, Matthew Fox da Lotto também não arrancou, Ivo Oliveira não arrancou hoje. Paulo, será muito provavelmente por causa da queda de ontem. Ivo Oliveira ficou envolvido numa queda, não foi o único, dentro da equipa da UAE são menos 2 agora. Sim, eu diria até 3, porque com Baroncini na competição, mas sabemos que o Baroncini não está em condições de ajudar o coletivo, porque vem de uma paragem muito grande, é a sua primeira corrida do ano, muitos meses sem competição, depois de uma grave queda que teve, está aqui para ganhar algum ritmo competitivo e pensar em novas provas no futuro, e portanto a equipa da UAE, se vier a estar na discussão da corrida e
e acima de tudo liderar a competição, não vai ter uma tarefa fácil para controlar aquilo que tem pela frente, porque com o João, com o McNulty, Soler e Pericas é muito pouco para aquilo que é a dificuldade desta volta à Catalunha. Good to see you. How are you? How are you this morning? How is the body responding? No, actually should be pretty okay. We went to do some scans in hospital in the night and everything was fine, so good to go. And the feeling this morning? Yeah, actually quite no. I think same feeling as yesterday evening, like a bit sore in the back, but the legs were not really touched, so that's the positive news. So the cancellation of the last climb was welcomed for you after the crash of yesterday? Yeah, of course, it gives me a day extra to kind of see how the body is reacting. I think it's a shame because it's a pretty beautiful finish as well, and also it takes out one day for the GC, so I mean it's negative and positive in both ways for me today, so we'll have to deal with the fact that it's out now and just make the best of today. Muito bem, Remco Evenepoel diz que ontem e após a queda foi fazer exames ao hospital, não tem nada partido, é apenas uma abrasão no cotovelo e também algumas dores nas costas, sente-se bem nas pernas, diz que o dia de hoje, sendo encurtado para ele, tem um lado positivo e outro lado negativo. Por um lado é positivo porque ontem caiu, por outro lado é negativo porque é menos uma oportunidade para fazer a diferença para a classificação geral. O dia de hoje, ao não ter a parte final, ao não ter a subida final, de facto vai fazer com que a decisão da corrida fique muito mais para a etapa de amanhã e também para a etapa depois de amanhã, duas chegadas em alto que assumem assim uma proporção muito maior. São boas notícias para a corrida. O facto de Evenepoel continuar não serão tão boas notícias para a corrida, o facto de termos menos uma chegada em alto, e vamos ver nos próximos dias se as condições de vento não fazem com que os organizadores tenham mais uma vez de alterar as etapas. Seja como for, é o que temos e, portanto, vamos ver como se dá o João com esta alteração. Hoje, em princípio, Paulo, o João não terá uma palavra a dizer, apesar de ser uma etapa muito dura, volto a dizer, tirou-se o final, mas a etapa continua a ter 2.800 e muitos metros de acumulado, portanto é mais uma etapa cansativa, mas para os ciclistas como o João, que fazem a diferença na alta montanha, se calhar é mau ter menos uma etapa de montanha. Sim, olhando na perspectiva dos trepadores que certamente estavam com o olhar nesta etapa, na da manhã e na depois da manhã, que são as três etapas montanhosas com chegadas em alto, e particularmente hoje e amanhã eram chegadas em altitudes muito elevadas, com mais de 2.000 metros de altura quando terminassem a etapa. Ciclistas como o João acabam por ser prejudicados no meu ponto de vista, isto numa condição em que fisicamente estivessem ou estejam fortes para poder mostrar realmente a sua capacidade física, e haverá outros ciclistas que, bem pelo contrário, esfregaram as mãos de contentamento de saber que esta etapa hoje de alguma forma não vai ter a dureza final que se estava à espera. E, portanto, logo aí a partir das diferenças, se existirem, serão mínimas. E digo se existirem porque duvido que existam, tendo em conta o perfil da etapa que está montado. E obviamente tem que haver uma atenção sempre na parte final, porque é sempre em ligeira subida, com alguma percentagem sempre de dureza, mas não acredito que, em termos dos homens da geral, só mesmo quem estiver mal fisicamente é que vai perder tempo. E portanto, há pouco, quando eu dizia que Godon, tendo em conta aquilo que ele fez no Paris-Nice, quando também devido a um tempo muito gelado, com neve inclusive, acabou por ser encurtada uma chegada em alto, que era a etapa rainha na altura, foi Godon que ganhou, e Godon é o atual líder. Portanto, ele deve estar a pensar, não há uma sem duas, e por que não pensar em voltar a vencer novamente a etapa, o que seria extraordinário, porque ainda ontem dizíamos, no final, depois da sua segunda vitória, e já destes dias todos de líder, que ele já não precisava de fazer mais nada durante a temporada, que a sua temporada estava feita, comparando com as temporadas até agora que ele realizou como ciclista profissional. Se vencer hoje, pois então o Godon tirou a lotaria mesmo a 100%, porque mudou de projeto e o projeto está-lhe a dar condições para ele conseguir estes momentos extraordinários. Dorian Godon passou anos na equipa da AG2R,
depois de ter começado na Cofidis. Era um ciclista muito secundário, um ciclista que pouco dava nas vistas. Vamos ver como é que faz o lançamento daqui para a frente nesta temporada. Vêm por aí as clássicas, vem por aí a Amstel Gold Race, onde me parece que Godon, a estar neste nível, poderá ter uma palavra a dizer, mais até do que na Flash Wallonne, que tem aquele final super duro. Sim, na Flash Wallonne eu acho que aí as coisas são muito complicadas para Godon. É um ciclista que não tem a explosividade necessária para aquele último quilómetro, mas na Amstel é um ciclista que pode perfeitamente, num dia bom, num dia de inspiração e com a motivação que ele está, ser excelente. A equipa vai levar o Axel Laurens, que é sempre um ciclista também muito hábil nesse tipo de percursos, Kwiatkowski, que é um ciclista que no seu passado já sabe o que é ganhar essa corrida, já o fez por 2 ocasiões, isto se, obviamente, Kwiatkowski vier a estar presente, porque lembrando que ele está convocado, ainda não foi retirado da listagem da Ineos, mas teve aquela queda aparatosa no Milão-São Remo e, portanto, não sabemos as condições devidas do ciclista polaco. Um minuto e 49 de diferença para a frente da corrida. Lá na frente estão 2 ciclistas apenas. Não serão, portanto, presa difícil para o pelotão. Note-se a presença do campeão continental africano Merawi Kudus. E aqui atrás persegue a equipa da UNO-X, cada vez mais um gigante esta UNO-X, no que toca a provas de um dia, a corridas assim como esta, finais duros. Diríamos que é uma equipa que se vai transformando numa potência do ciclismo, sem ter grandes nomes, sem ter grandes contratações, com muita experiência e com muita base local, com muito desenvolvimento, diríamos. Uma equipa que constrói as suas vitórias de uma forma diferente por comparação com a maioria das equipas. Damos um salto agora ao ciclismo feminino e à volta a Bruges, onde ainda faltam 74 km para o final da corrida, prova de um dia, que pode acompanhar no HBO Max. É uma corrida que tem as 2 últimas vencedoras da edição passada, no caso da Lorena Wips e da Balsamo, 2 atletas extraordinárias e que estão também presentes nesta edição, que é uma história que ainda tem uma história curta, e onde está a Tata Martins. Lembrando que a atleta portuguesa que faz parte do World Tour, dentro da equipa da Canyon, estará ao lado da Chiara Consoni, que é também sempre uma atleta muito hábil neste tipo de percursos que vamos ter na Clássica de Bruges. Agora aqui é um pelotão muito tranquilo que vamos tendo com Derek Chee, que era um ciclista que eu à partida achava que iria andar muito, muito bem na competição e acaba por não mostrar isso na estrada, perdendo logo no primeiro dia bastante tempo, um pouco a imagem do Ciccone, e portanto agora é apenas e só a Lidl Trek com Skelmosso a aposta para a geral. Isto quando também vamos vendo aqui Remco Evenepoel na parte de trás. Um Remco Evenepoel, como o Luís disse, depois da queda de ontem, a ambição não perdeu em nada, porque com aqueles 3 segundos que ele foi buscar no sprint logo no início da etapa, a mostrar realmente que é um ciclista que continua ambicioso. E se há ciclistas que eu acho que à partida saem beneficiados com esta situação de não termos a chegada em alto que estava prevista, Remco Evenepoel é um deles. E com isto os sprinters que estão aqui, Magnus Cort, Godon, são ciclistas que estão obviamente com o olhar na vitória da etapa. Começa a haver movimentações nesta altura na frente da corrida. O pelotão está a animar-se. Estamos muito perto de chegar ao segundo sprint intermédio. E há quem não esteja contente com esta forma de controlar a corrida por parte da UNO-X. Juntam-se na frente pelo menos 4.
esta situação não estava muito planeada, não, Paulo? Eles estão quase a chegar ao sprint do Olost. Neste sprint de Olost começa, diríamos, uma fase de subida, logo a seguir ao sprint, depois há uma descida de aproximadamente 10 km e depois entramos naqueles 40 km finais que são sempre em ligeira subida, sempre em ligeira ascensão. O que é que pode trazer de novidade esta tentativa de nova fuga? Um grupo que pode juntar-se a outro grupo e fazer com que tenhamos 6 na frente, e 6 na frente, com certeza, terão outra probabilidade de chegar ao final isolados por comparação com os dois que ainda lá estão, o Fernandes e o Kudos. Acima de tudo, esta mudança aqui não acaba por me surpreender, porque se houvesse, obviamente, uma contagem de montanha, os homens da Burgos até poderiam estar com ideias de ir à procura de pontos, mesmo com a presença do Kudos na frente, e ainda faz mais confusão o porquê da equipa estar a lançar 2 ciclistas naquele ataque que estamos a ter. A Jayco de imediato responde, portanto há aqui respostas de outras equipas. Vamos ver se é que também com algum objetivo de tentar eliminar nesta parte que vamos ter a seguir ao sprint intermédio que está aí à porta, isto quando vamos tendo aqui Rakhani. Portanto, Rakhani é um ciclista jovem que pode ir à procura de um segundo de bonificação que está em jogo e com isso saltar a primeira na juventude. O homem da Soudal faz sentido aqui estar. Agora, dos outros ciclistas que ali estão, e particularmente da equipa da Burgos, não sei se algum deles está a contar para a juventude, que possa estar também aqui no tal lote de 14 ciclistas que contam nesta classificação, mas eu estava a verificar e não há nenhum homem da Burgos que conte para a juventude nesta altura que esteja ali na luta direta. No caso do homem da Soudal, sim, está na segunda posição, era ontem líder, perdeu para o ciclista da Decathlon, mas toda a gente empatada. Se ele for buscar um pontinho, ou um segundo neste caso, salta a primeiro. Paulo, mas há um outro facto, é que há ali 3 ciclistas que estão a 20 segundos, não é só o Rakhani Noviero que está a 20 segundos, o Jan Aguirre e o José Manuel Dias, um da Burgos e o outro da Euskaltel, estão a 20 segundos também. Podem ter aqui a intenção de ir buscar uns segundinhos e de, quem sabe, ainda subir um pouco na classificação geral, mas parece-me é pouco prémio para tão grande esforço. Eles estão a partir a corrida toda, não tarda nada. Temos lá atrás também o pelotão a partir-se, e cuidado com o vento. Nota-se aqui que eles estão dentro de uma localidade e há algum vento lateral. Sim, no caso do Rakhani, como eu digo, faria sentido e ele consegue o seu objetivo. Foi ele que lançou o ataque e foi respondido pelos homens da Burgos que estavam ali também na luta e não conseguiram bonificar o Rakhani inteligentemente, e é assim, os tais pormenores, um pouco a imagem de Remco Evenepoel, que hoje foi buscar os 3 segundos juntamente com o Pidcock, foi buscar 2. Veja-se ali o vento a soprar, mas força. Sim, mas no caso do Rakhani fez sentido aquela movimentação porque ele procurava a juventude e vai ser líder, não perdendo tempo no dia de hoje, será líder da classificação do mais jovem. Mas a partir daqui, se continuar a movimentar ciclistas na frente, pois os sprinters, alguns deles vão ter dificuldades de aguentar no grupo principal, porque não é uma subida categorizada esta onde eles estão nesta altura, mas vamos subir cerca de 10 km, vamos estar sempre em subida, com algumas zonas mais planas que dá para descansar, mas ainda assim, se for um ritmo elevado, pois os homens fortes da velocidade que aqui estão presentes vão ter problemas. Ontem já tivemos problemas foi com o vento lateral, e hoje atenção, porque o vento, apesar dos ciclistas não subirem até ao alto de Walter, portanto não sobem a uma zona que estava acima dos 2.000 metros e onde havia vento muito forte, vão ainda assim apanhar vento durante toda a jornada, e isso pode fazer com que venha a haver novas tentativas de corte. Entretanto, e com esta situação, os dois da frente perderam praticamente toda a vantagem, e o facto de termos nesta altura uma etapa que está a cerca de 60 km do fim, com o pelotão praticamente compacto, pode levar a novos ataques, a novas tentativas. Esta subida que agora vai começar, não sendo categorizada, é ainda assim uma subida, como dizia o Paulo Martins, relativamente dura, que pode dar ocasião para que outros tenham ideias, diríamos assim. Não se entendeu muito bem aquilo que há pouco aconteceu. Tudo bem, pelo André Rakhani Noviero, entende-se que tenha a tal intenção de ir buscar aquele segundinho, permite-lhe subir na classificação da juventude. Agora, quanto aos outros, a verdade é que lá estiveram, mesmo não tendo a intenção direta de subir na classificação daqui ou dali, estiveram lá, e isto mostra que há equipas com disponibilidade e com interesse em fazer com que esta chegada não seja uma óbvia chegada ao sprint, e quem sabe com mais uma vitória para Damien Godon, que é o que tem acontecido. Sim. De facto, esta é a volta à Catalunha, esta é a volta de Godon.
Sem dúvida, e temos que, se ele vier, ele ou outro qualquer francês vier a conseguir hoje vencer uma terceira etapa, pois será magnífico, porque se olharmos ao historial da corrida, temos que recuar há quase 20 anos atrás, penso que 2008, quando a França nessa edição conseguiu 3 etapas também. Agora, se o Godon conseguir ser ele a ganhar por 3 ocasiões, mesmo no historial da corrida, a encontrarmos um ciclista que ganha com regularidade 3 vezes numa edição, não é fácil de se encontrar, e portanto Godon pode estar aqui à beira de fazer também um pouco de história nesta edição, e já é um protagonista. Se o fizer novamente hoje com nova vitória, pois as coisas ficam muito positivas para o seu lado. Agora, o que se nota é que a UNOX também está com objetivos. O Magnus Cort ontem acabou por não chegar na frente, mas é um ciclista que já deu para perceber que a equipa hoje poderá estar a dar novas indicações de que confia nele, na possibilidade de voltar a repetir vitória. Estamos agora a 58 km do fim, os dois da frente estão virtualmente alcançados, 16 segundos, vão-se mantendo ali porque sim, porque de facto a possibilidade da vitória, que já era escassa, agora é nula. Veja-se que aqui atrás também não há grande atividade, os ciclistas não vão numa perseguição desenfreada, vão ali andando exatamente ao mesmo ritmo dos da frente, até lhes dá jeito que estejam aqueles dois na frente. E estamos, portanto, aqui numa zona de compasso, sem entendermos muito bem o que vai acontecer, quem é que se vai pôr a trabalhar, quem é que vai tentar pegar na etapa. Dá-se que os ciclistas conversam entre si, ocupam a estrada praticamente a toda a sua largura. Aquilo que víamos há pouco era a UNOX a trabalhar na perseguição, deixou de existir. Parece que estão todos a fazer cerimónia para que a vantagem dos dois da frente volte a crescer e para que o protocolo de apanhar os homens da frente praticamente já nos quilómetros finais volta a ser cumprido. Agora nota-se a facilidade com que estas equipas, se quiserem, apanham rapidamente aqueles dois ciclistas na frente. Tinham 1 minuto e 40 e num instante ficaram quase com nada. Estamos com a etapa 4 da Volta à Catalunha, entre Mataró e Camprodon, uma etapa encurtada. Hoje os ciclistas deviam terminar em Walter, uma subida a mais de 2.000 metros de altitude, mas por causa do vento, a 90 km/h, algumas rajadas, a organização encurtou a etapa e, portanto, não vamos ter subida na parte final, e parece-me também que não vamos ter fuga, porque os dois ciclistas que estão aqui à frente, Paulo Martins, não estão com vontade nenhuma de continuar a fuga, vão andando, mas porque sim, e lá atrás o pelotão também não está com vontade nenhuma de os alcançar, portanto a média, que já era baixa, está em 37 km/h, tenho a impressão que vai ainda baixar mais. Para já, como o Luís disse, estes dois não estão... eles vão lutando na medida que é possível, mas o pelotão, com aquela situação de há pouco de terem feito o aceleramento para o sprint intermédio, acabaram por se aproximar e praticamente os absorver. Entretanto, acabaram por não os alcançar e eles continuam a sua aventura, mas sabemos que é algo que não vai ter em nada de sucesso. Estão apenas aqui a ser os heróis do dia de hoje, de uma etapa que vai ter uma história final diferente daquela que nós tínhamos programado, mas como também dá para perceber, todo um pelotão à largura da estrada, sinal de que o ritmo está abaixo, as próprias motas com dificuldades de passar, porque os ciclistas também não vão facilitando, obviamente, esta passagem, e dá para perceber que o Derek G, o próprio George Bennett, que estão aqui em mena conversa na parte de trás, estão completamente descontraídos. Portanto, o próprio Lenny Martinez da Bahrein, nota-se que não há perigo, mesmo com a tal situação do vento, que é uma zona aqui com muitas árvores, e portanto a proteção acaba por ser importante nesta altura e não ser uma etapa armadilhada, diria, mas atenção que depois, daqui a mais ou menos 10 km, vamos descer. Não sei se a descida é uma descida técnica ou não, mas vai haver grande guerra pelo posicionamento. E estou a pensar ali no Lenny Martinez, que é sempre um ciclista que tem uma péssima colocação. Já no Paris-Nice foi apanhado no abanico feito pela Red Bull, e no ano passado, por 2 ou 3 ocasiões, também foi apanhado por ventos laterais. É deste homem que estamos aqui a falar, Lenny Martinez, e portanto é um ciclista que por vezes a colocação é péssima. Não é que agora seja preocupante, até porque temos aqui Ben O'Connor também, ainda há pouco tínhamos o Remco Evenepoel também na parte de trás. É uma zona que para já
parece toda a gente muito tranquila. Tivemos há pouco o apoio a Adria Pericas, um muito jovem ciclista, 19 anos apenas, este ciclista da UAE. Ele é desta região, aqui de muito perto, ele é de uma localidade chamada Tona, e os ciclistas deverão estar muito perto dessa mesma localidade. E aqueles que ali víamos, muito provavelmente seriam familiares, tinham todo o ar de serem familiares, avós ou coisa assim, familiares certo.